eu quero, senhor Pepinha, que o senhor me explique esta foto aqui que eu recebi agora há pouco. O que é isto, meu? Vocês são muito miseráveis, velho. Meu Deus do céu. Bem, essa foto, gente, é o seguinte: eu tô viajando, a viagem de aniversário de casamento, eu estou na Itália. E por algum acaso eu estava com a mão desse jeito aqui, lendo uma mensagem de senhor Rafael Pena, né? Para quem não, para quem se lembra do não falecido, né? O Em Pausa, o camisa de força, né? O Rafa Pena. Ele me mandou uma Vamos trazer o mensagem, camisa de rapaz, força aqui pro canal. Vamos fazer um camisa de força aqui um dia. a gente podia. Não, Loucura vamos total. fazer. Série B, né? O Série B, né? O Série A2, né? Talvez, né? Como se fosse Série A2. Mas nessa hora eu li a mensagem do Rafa Pena. O Cruzeiro caiu. E eu tava no museu O vendo, Cruzeiro sei caiu, você lá. tá maluco, velho? O Olha que Cruzeiro caiu, desculpa. o cara tá desorientado aí, o amor da vida dele caiu e ele perdeu as Meu referências. Deus do céu, não. O Seabra caiu. O que, que é isso, gente? O que, que é isso? Não é possível, não é possível. Eu vendo, sei lá, o Michelangelo, o Da Vinci, né? Tal. E, e eu, meu Deus, o que eles fizeram? Que timing é esse, gente? Que lógica que tem isso, né? Mas é isso aí, Cadu. Valeu pelo Exposed. Valeu, Vou canalha, deixar aqui até canalha. o final da live. Não, tô Ai, vocês brincando. são muito Vamos miseráveis, seguir, vocês são muito pessoal. Acho que miseráveis. vamos falar do que todo mundo está aqui para falar, né, para ouvir. A gente normalmente chama isso de fatos extraordinários da semana. A gente tem um quadro, pessoal, que são os fatos extraordinários da semana, que é tudo que acontece que pode estar relacionado ao futebol ou não, né, que afeta aí a semana e o envolvimento do Cruzeiro. E para agora, né, Pepa? Ó, não tem outra coisa para falar, né? Ó, substituição no Cruzeiro. Sai Fernando Seabra, entra Fernando Diniz. E aí? Comece, Meu Pepa. amigo, quer que eu comece? Vamos lá. Das opções que estavam no mercado, das opções disponíveis no mercado, né? E assim, também colocando um asterisco no senhor Luiz Castro, porque ele está disponível pero no mucho, porque assim, depois que o cara vai para a Arábia, né? Vamos dizer que o patamar dele sobe um pouquinho, né? E mesmo assim, eu preferiria, né, o Fernando Diniz do que o próprio Luiz Castro, né? Eu acho que, assim, consolidado o fato da saída do Seabra, consolidado o risco que a gente assumiu na saída do Seabra, né, e a escolha de um novo técnico, eu acho que o Fernando Diniz, vamos dizer assim, o Fernando Diniz é mais técnico que o Fernando Seabra, tá? Hoje. Isso é óbvio, não dá pra gente questionar isso, certo? É um técnico que é campeão da Libertadores, é um técnico que é campeão carioca, é um técnico que fez excelentes trabalhos com times pequenos, chegou à final de Paulista com o Audax, né? É importante a gente falar isso. É um técnico que produziu trabalhos longos, né, em alguns clubes, por exemplo, Fluminense, né? Aqui, ó, eu tenho até a relação aqui, eu vou fazer uma colinha aqui, galera. Aqui é desse jeito mesmo, aqui, ó, por exemplo. Por exemplo, o Audax, ele foi o técnico de 2015, 16, 17, né, um trabalho de longo prazo. Aí ele pingou um pouquinho entre times menores, né, inclusive Guaratinguetá, Paraná, Oeste. Atlético Paranaense foi uma situação ali estranha, porque parece que ele não se bateu muito com Petralha, mas de uma certa forma o trabalho que ele produziu foi o que permitiu o Thiago Nunes a fazer o trabalho que o Thiago Nunes fez depois, né? Ele deixou ali a base para o Thiago Nunes realmente voar com o time e ser campeão da Sul-Americana. Fluminense 18-19, São Paulo 19-21, né? Então, assim, trabalhos assim, mais longos em times né, maiores, né? O Santos foi, acho que também, assim, dessa sequência do Seabra, um pouco fora da curva, foi um trabalho ruim dele, né? O Vasco em 2021 também, um ambiente caótico, então tanto o Santos quanto o Vasco, eu tenho que fazer um desconto aí, Cadu, porque foram, assim, ambientes muito caóticos, o Santos em 2021 também estava uma bagunça, o Vasco estava também, assim, no ápice do caos, né? Uhum. Aí o trabalho do Fluminense, né, que foi um excelente trabalho, né, a gente tem que dizer que foi um trabalho realmente muito bom, né, campeão da Libertadores, um time que jogava bem, né, e jogou bem por muitos anos seguidos, né, assim, jogar com o Fluminense sempre foi uma coisa difícil, o próprio Seabra disse isso na entrevista que ele fez, né, pro Flow, que o Diniz foi de longe, né, o cara mais difícil dele conseguir ali equacionar, arrumar o time, imaginar o que o cara ia fazer, e esse evento da seleção aí, que também eu preciso desconsiderar, cara, porque o que a CBF também fez foi uma papagaiada, né, a CBF é a casa da mãe Joana, é um negócio ali que eu não consigo culpar o Seabra, desculpa, o Diniz, pelo péssimo trabalho que ele fez, não. Né? A condição ali de trabalho dele, sair logo depois, assim, uma coisa muito esquisita, assim, meio tampão, meio não tampão, era para ser tampão, depois não, vai você mesmo, depois não, você não presta, entendeu? Então,
Então, assim, o Fernando Diniz, eu acho que foi o melhor nome possível. Assim, dentro desses aí disponíveis. Mano Menezes, esquece, né? Realmente não ia dar. Luxemburgo, Felipão, esquece. Pelo amor de Deus. Então, pelo menos desses aí, eu acho que a gente acertou um nome de um cara que também que produz o futebol que a gente gosta, né, Cadu? Assim, no geral, se for pensar, o Fernando Diniz, ele promove o futebol que o Cruzeirense gosta, futebol de pressão na posse de bola, posse de bola e pressão na bola quando não tem a bola o tempo inteiro, né? Saída de bola com toque, né? É um time de muita associação, é um time de transição rápida, mas é um time também de uma posse de, assim, né, um time que gosta de furar linhas de forma criativa. Cada jogo ele faz de uma forma diferente. Ele treina diversas formas de você conseguir, né, atacar um adversário. Então, assim, é um cara muito inventivo. Então, para quem achava que o Seabra era meu pardal, o Diniz é o pardal, é o pavão, sei lá o que ele é. Assim, é o cubo, né? O que o Seabra foi. E uma coisa também que eu acho relevante, as pessoas falam assim, nossa, o trabalho do Diniz precisa de tempo, né? É um trabalho que precisa maturar. Sim, o trabalho do Diniz, em teoria, assim, no primeiro ano, ele matura ali um pouquinho mais para frente. Nunca é bem no começo. Mas vamos lembrar que, assim, se eu não me engano, quando ele pegou o Fluminense, né, em 2022, o Fluminense estava na zona de rebaixamento. E ele só foi perder na oitava partida. Com o São Paulo, ele só foi perder na sexta partida, quando ele assumiu. Contra o Fluminense da primeira vez, foi a quinta partida, se não me engano. O Vasco também foi a quinta partida que ele foi perder. Então, o efeito Diniz imediato também é positivo, entendeu? Então, assim, tentando pegar esses sinais, Cadu, eu tento ser otimista, eu não consigo ser otimista, né? Eu preciso olhar para isso e falar assim, cara, eu acho que o Diniz tem condição de fazer um bom trabalho, é um cara que aí agora vamos dizer assim, autoral da diretoria, né? Não dá para dizer que não, esse cara aí, nossa, esse cara aí, deixa para lá. Não pode falar isso. A diretoria escolheu esse cara, escolheu trocar nesse momento, e agora também, se acontecer alguma coisa de ruim com essa troca, a culpa é total e absoluta de Alexandre Matos e Pedro Lourenço. Antes de eu dar as minhas opiniões do Diniz, o Pepe, vou trazer aqui uns comentários rápidos da galera aqui. O PH Lopes tinha mandado essa lá no início, PH Lopes, eu salvei, ó. Aqui é assim, cara, a gente vai segurando. Fala, galera, tenho receio que o Matheus Pereira não acatar o estilo de jogo do Diniz por conta da marra. Infelizmente, parece que a fama subiu para a cabeça, porque quando ele jogava na Inglaterra e na Arábia, não tinha. Eu não sei se tem muito disso, o PH. Eu acho que talvez fosse um pouco mais difícil para o Seabra lidar com o tipo de jogador que você está descrevendo. Mas não me parece que o Matheus Pereira, de fato, é esse tipo de jogador que tem uma marra, e, em campo principalmente, ou no trabalho. Ele me parece ser um atleta e um jogador ali bem humilde dentro do que se propõe internamente no clube. Eu acho que, de vez em quando, ele dá umas estouradinhas, umas cutucadas assim nas entrevistas, ele fica um pouco mais incomodado, mas eu acho que é um problema só dele não conseguir mais, ele não conseguir tão bem lidar assim com críticas e com o peso nos ombros dele. Pode ter a ver com a situação que ele enfrentou no passado. Ele, desde a primeira entrevista dele no Cruzeiro, ele cansou de falar que não veio para ser um salvador da pátria. Então eu acho que o que incomoda o Matheus Pereira, que a gente às vezes acha que ele é muito mais marrento do que deveria, é essa parte de jogar nas costas dele um peso que ele não quer ter, mas pelo valor envolvido na transação, pela posição que ele ocupa em campo, por ser aí um torcedor do time, a gente coloca esse peso nas costas dele. É assim que eu encaro essa situação de marra do Matheus Pereira aqui. Ele também, Cadu, ele cutuca, você falou que ele cutuca a torcida, ele não cutuca o time dele, ele é um cara de grupo. Né? O Matheus Pereira ele falou, eu não sou o salvador da pátria, gente. Né? Ele, inclusive, se tem o Arthur Gomes, que era marcado pela natureza, ele via tocar para Arthur Gomes. Se tem o Barreal, ele vai tocar para o Barreal. Se tinha o Robert, ele tocava para o Robert. Ele é um cara que assim, ele não é um cara estrela, né? Ele não age como um cara estrela, ele não age como um cara que vai resolver o jogo, que o time precisa jogar para ele. Ele joga para o time. Né? Isso eu acho uma coisa do Matheus Pereira que é vamos dizer assim, das diversas coisas que ele podia falar sobre o Matheus Pereira, Aí, isso é uma coisa que ele tem muito positiva. O Rod Pepper aqui, que chegou atrasado, estava assistindo em 1.5x, não sei se já nos alcançou, dizendo aqui que o Diniz encontra aqui o super elenco de craques nível mundial que a turma jura que o Cruzeiro tem e que o Seabra não conseguiu usar. Concordo bastante com isso também, Rodrigo. Pepinha quase me matou no passado quando eu questionei a contratação do Wallace. E, de novo, não pela qualidade do Wallace, mas pelo dinheiro gasto ali. Mas o Cadu tem uma coisa que o Rod Pepper traz aí,
que eu acho que é importante, tá? O Diniz, ele é vítima de uma expectativa que não foi criada por ele, tá? É uma expectativa Seabra, fabricada muito pela o Seabra, desculpa. sim. Gente, O Fernando e Diniz também. Fernando, vai O Diniz vai agora ser uma chegou, todo complicação. mundo já quer o Cruzeiro campeão da Libertadores, né? Não, Pode mas sair na mesma ladainha aí. se o Matos disse que o Cruzeiro que quer ser campeão, que vai, o Cruzeiro vai ser campeão da Libertadores, e ele escolheu esse técnico aí, aí agora a pressão tá nele, né? É que ele Mas não isso aí que falou o Rod quando, Pepper né, falou. Pepa? Não falou quando, né? Ele tem Esse aqui é o 5 anos de problema. contrato, né? 5 anos de contrato, né? O Matos, né? Pois Uma é, mas vez, isso aí é uma vez uma importante. cartomante falou que eu ia ser bilionário, cara. Ela só não falou que pode ser no meu último dia de vida, né? Tem uma questão aí que, né, tem que ser ajustada a expectativa. Seguro de Ah, vida, né? O seguro de vida chega aí, pois é, sei lá. Ó, Coiote aqui, ó, Pepa Pepinha. Boa noite, meus caros. Espero muito pouco ou quase nada do Diniz. Penso que ele deve tentar fazer com o nosso elenco, que tem poucas peças de qualidade, o que ele fez com o Fluminense. É isso aí, ô Coiote, obrigado aí por Olha, participar. Eu mandei uma mensagem aqui mais cedo aqui, deixa eu pôr a Sofia primeiro aqui. A Sofia, foi uma boa escolha, gosto muito do estilo de jogo dele. Se comunica bem, mas tem um problema dele que não gosto, que morre abraçado com esquema, não tem plano B. Realmente se a galera acha que o Seabra é teimoso, né, Sofia, vocês podem elevar essa expectativa aí, porque o rapazinho aí também é brabo, 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 brabo. não, É, Cadu, apareceu um e cara, assim, desculpa, não, só pra apare... falar, se a galera é vai lá. puta com, se a galera é puta com, de novo, pé da vida com o Seabra, realmente, o Diniz, ele erra, ele vai errar de novo no próximo jogo, de novo, até dar certo. Ele é desses, tá? Então, tomem seu chá de camomila. Seguindo, Diniz, Pepa, o que eu vou falar sobre o estilo Diniz de jogo é que eu não faço a menor ideia qual é o Diniz de jogo. Vou me colocar aqui na pele de vários torcedores cruzeirenses. Eu, por força maior, motivo de força maior, eu acompanho o Cruzeiro, um ou outro jogo de algum time que eu gosto de assistir. É óbvio que eu sei a forma como ele joga, sei que ele prefere manter a bola, sair jogando de trás, usa o goleiro, um esquema agressivo, jogadores trocando de posição o tempo inteiro, volante na zaga, lateral na zaga, atacante na lateral. Mas o tequinês do Diniz, eu acho que de fato o torcedor cruzeirense, a maioria, a grande maioria dele, vai começar a descobrir agora, né, Pepa? Eu tenho bastante expectativa de ver o que ele vai fazer. Sei que precisa de tempo para encaixar o sistema dele e sei que muitas vezes nem com tempo ele consegue de fato entregar o que a gente espera dele, né? Mas as minhas expectativas com ele estão bem, para te dizer a verdade, estão bem otimistas. Eu acho Você que é se um. lembra, Cadu? Você se lembra, Cadu, por exemplo, assim, você se lembra como é que foi Cruzeiro e Fluminense? Quando o Cruzeiro jogou contra o Fluminense, foi na Copa do Brasil, se não me engano? Foi na Copa Foi, do Brasil? foi sim. Que a gente você está dizendo que a gente empatou ou que a gente saiu perdendo aplaudido? Aí saiu perdendo aplaudido. Foi quando, na Que era época o ele, Pesolano. que ele era ele o técnico, não era isso? Sim, sim. Então, Exatamente, 22. Pesolano é o nosso técnico. exatamente. Então, assim, você estava falando em relação assim que a gente, assim, gente, vamos lá. Isso aqui é uma conversa de bar. Isso aqui é uma conversa de amigos. A gente traz a participação de vocês. Né? A gente não é assim que nem um caramujo que é um cara que gosta de tática, um Pedro Torres também que é um cara super de tática, né? Até o nosso pequeno Seabrinha aí, né? O nosso Petit Seabra, né? Que apareceu aí o Rangel, também é um cara que gosta mais de tatiquez. Né? A gente fala o que a gente vê, o que a gente sente também, a gente, né? Assim, eu também, assim, Cadu, por exemplo, eu sei que o Diniz, assim, em relação à formação tática, ele mudou várias vezes a formação dos times. Ele não vai tanto por posição, ele vai por característica de jogador também. Uhum. Então, assim, eu sei isso também de uma forma teórica, mas, assim, como é que o time funciona, assim, de fato, é um time muito diferente, um time que movimenta toda hora, um time que não para, o jogador nunca tá parado. É um time que, se você for ver, assim, o quanto cada jogador tá correndo, assim, os jogadores correm muito mais que outro time, né? Assim, em quilometragem, digamos assim, né? Pressão, 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 sem bola, com bola, o tempo inteiro, finaliza, finaliza, finaliza. Até uma das coisas que inclusive, os times do Diniz em algum momento tem, que é uma coisa que a gente está um pouco acostumado, é criar, criar, criar e não fazer. Isso aconteceu no Atlético Paranaense, isso aconteceu no Fluminense em algum momento, isso aconteceu no São Paulo, e aí tem algum momento que que a bola começa a entrar, que a coisa começa a andar. Para isso realmente maturar, o trabalho dele, para maturar de fato, assim, do jeito que ele quer, demora um pouquinho. Mas eu acredito, de novo, Cadu, até pelo histórico dele, a gente pode até esperar que tenha uma resposta rápida. A gente não precisa de tempo para o Cruzeiro começar a ganhar os jogos. Eu não acho isso, não. Até desse contexto aí, quando você falou, trouxe essa mensagem do PH Lopes, estava salvo aqui para a gente mostrar. A torcida do Cruzeiro ultimamente tem sido muito imediatista e resultadista. Isso me preocupa, porque geralmente o Diniz precisa de tempo para implantar o seu estilo de jogo.
Eu concordo com você, PH, mas eu falei isso um pouquinho mais cedo, né? Eu acho que tem uma diferença entre implantar o estilo de jogo e ganhar jogos. É um pouco do que o Pepa falou agora. Eu não acredito que o Diniz hoje no treino, inclusive o Cruzeiro soltou o vídeo agora há pouco, a gente espera aí, galera, assiste quando acabar a live, né? A gente vai ver aquela história, eles vão fazer aquela romantização do treino, né? Olha ali, intensidade, ele gritando, xingando, perninha, não sei o quê, aquela coisa que a gente Mascaradinho, o mascaradinho. folclórico do Diniz, né? Mas ele vai primeiro em busca do resultado. E é uma outra coisa que eu pontuo quando eu já falei aqui algumas vezes e falei mais cedo sobre a questão da diretoria. O objetivo do Cruzeiro é a Libertadores. Na cabeça de quem? Da nova diretoria, porque da antiga não era. Só que a nova diretoria trouxe 7 jogadores num elenco de 30. Então, a gente tem que calibrar essa expectativa. A gente se surpreendeu positivamente com o início da temporada do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, o início da fase do Brasileiro, o primeiro turno, onde o time alçou voos muito maiores do que era capaz. Mas a gente sabe, historicamente, quem acompanha, né, que o primeiro turno de Campeonato Brasileiro sempre é mais fácil. Tem muitos times ali dividindo a atenção com o Libertadores, com a própria primeira fase da Sul-Americana, times em formação, e os times que ficam para trás acabam, né, descendo a lenha e contratando e melhorando no intervalo de meio do ano, aí na segunda janela. Foi o que o Cruzeiro tentou fazer. Só que o Cruzeiro tentou elevar o nível do seu elenco com poucas peças. O problema é que a gente perdeu peças que eu vou chamar de intermediária, alguma delas, e a gente ficou com as ruins. A gente tem um lateral direito no elenco que não joga. Precisou de um lateral direito no jogo passado, ele preferiu colocar um zagueiro na lateral direita. Né? Então a gente tem aí um reserva para o Matheus Pereira, que quando entra em campo, todo mundo, ai meu Deus, lá vem o Vital. Não me surpreenderia o Vital jogando com o Diniz. Não tem ninguém. A gente perdeu o Vitinho, a gente perdeu o Japa. Não tem Então, ninguém. A gente precisa entender o contexto. É importante. exato. No que pese isso aí, né? Eu não vejo o Diniz fazendo essas movimentações muito bizarras no início para implantar o sistema dele. Eu acho que ele vai aos poucos, a cada pausa ele vai implementar alguma coisa, mas agora você tem uma situação que está sendo imposta a ele e que ele também não deve ser responsável por isso, mas ele aceitou, né? Que é trabalhar esse time para buscar uma vaga na Libertadores. Então eu acho que ele, que é um técnico que tem rodagem, que tem inteligência, chegou até uma seleção brasileira de certo nível, eu acho que ele vai fazer ajustes pontuais para que a máquina volte a girar, né? Volte a rodar, a engrenagem volte a funcionar, que o Seabra perdeu essa mão em algum momento. E aí, a partir disso, ele vai implementar e vai gastar o tempo que for para implementar o sistema dele. E eu só acredito em sistema Diniz no Campeonato Brasileiro do ano que vem. E até para isso, para emendar aqui o Pepa nisso, o Coyote achava que o Diniz, né, no caso, é técnico para compor elenco até o final do Nacional. Devem estar planejando o Renato para iniciar 2025. O Diniz só continua a ser uma puta sequência. Muito melhor que o Renato. Não acho isso Muito melhor que o muito Renato. provável, Coyote, para não dizer Ele é impossível. muito melhor que o Renato. Não, Acho Renato Gaúcho, ele é sorteador de colete, gente. Por favor, tá? Com Não, todo eu não estou respeito fazendo ao essa jogador. comparação. O que eu acho aqui que é impossível é que o Diniz seja um técnico tampão. Acho que é impossível que isso esteja acontecendo no Cruzeiro dessa Não, forma. ainda Até mais se você pagando, faz né? o contrato, né? O contrato até final de 25. Uma diretoria não faria um contrato até final de 25 se é para demitir no final do ano. Não faz o menor sentido. Vou fazer para ter uma multa, para pagar para você a multa e trazer quem eu quero. Não faz o menor sentido isso. E aí, Né? Assim como lógica. e aí, do outro lado dessa discussão, a Sofia trouxe aí que acha que a escolha da diretoria pelo Diniz foi pensando para 2025, que acha que a diretoria do Cruzeiro já está pensando para o ano que vem. Eu concordo, Sofia, e aí é onde eu questionei mais cedo, que essa substituição deveria ter sido feita antes, já que já existia. O Samuel Venâncio trouxe isso na live dele de ontem, se não me engano, ou hoje de manhã, agora eu não lembro qual que foi, que ele tinha uma informação, acho que foi na pós-jogo, ele tinha informado. Não, foi na da demissão do Seabra ontem no Camisa de Força Light. O nome é Loucos pelo Cruzeiro. Só para baixinhos, só para baixinhos. Que ele tinha informação lá contra o São Paulo que se perdesse, que depois perdeu, que a situação do Diniz já não era boa. E que ele não quis soltar essa informação. Seabra. Do Seabra, desculpa. Que é do Seabra. Já estamos embolando. Então, se você vai para uma pausa da data FIFA, já pensando que se o Seabra não performar no próximo jogo, ele está fora, o erro de planejamento é ter deixado ele para a data FIFA. Porque até ali não existia garantia nenhuma que o São Paulo ia com time reserva. Podia ir com titular para titular. Você perder para o São Paulo é razoável. Para reserva, é São Paulo. A gente não pode esquecer daquela praga daquele time de forma alguma também, né? Então, eu acho que ele era, assim, uma opção. Talvez, né, a gente não sabe isso, talvez ele tenha sido até convidado com antecedência antes disso e não tenha aceitado. Isso pode ter, talvez, retardado aí a vinda dele e prolongado o período de Seabra no Cruzeiro.
mas entra para o caso do nunca saberemos. Mas eu concordo com você que o plano para ele é no ano que vem. Só que agora, a justificativa para mandar o Seabra embora é que os objetivos estavam ameaçados. Então, se o Diniz não conseguir o objetivo de classificação para Libertadores, eu acho que é um fracasso. Ah, seria com certeza, mas eu acho também, Cadu, que é uma escolha meio, sabe, Luxemburgo, por exemplo, ele veio para o Cruzeiro no final de 2002, né, quando o Cruzeiro foi campeão da Tríplice Coroa, tal, ele veio um pouco antes. Tem seus benefícios você trazer um técnico antes para ele conhecer o elenco, para ele saber na profundidade quem a lista de dispensa, né, por exemplo, assim, para saber quem é que fica, quem é que não fica, né? Isso eu acho que é uma coisa que ajuda muito, mas realmente o timing, essa coisa de você não pegar a data FIFA para fazer isso, e assim, de novo, Cadu, eu acho que é importante a gente salientar isso. Se, eu tô cruzando todos os dedinhos, os daqui e os dedinhos do pé também, tá? Se o Cruzeiro cai por Libertad, por uma catástrofe, uma hecatombe, o trabalho do Diniz ali já tá assim, meio minado, tá? Gritando. Então, no primeiro jogo dele, já tem essa pressão toda. Então, sabe assim, passa do Libertad, tira isso da frente, porque depois eu acho que para semifinal tem um tempo até para semifinal, entendeu? Tem. E logo depois classifica e fala, olha, por convicção, eu sinceramente, até tirar o cara depois de uma vitória, sinceramente, não sei, olha, por convicção a gente quer mudar para trazer já o técnico do ano que vem. É isso. Assim, acho eu concordo, não concordo, mas é uma explicação que eu consigo mais ou menos entender. Essa coisa de, o Pedrinho, de novo, Cadu, a entrevista do Pedrinho explicou tudo que você acabou de falar. Ah, não, então, Tirando a porra, parte que ele deu margem para interpretação, de que ele começou a negociar com o Fernando Diniz no primeiro tempo do jogo contra o Cuiabá. não, bicho, isso aí não, isso aí, pelo amor de Deus, mas assim, O Diniz foi tranquilo, não, que eles me ligaram meia-noite, eu achei até estranho. Depois o Pedrinho, que acabei perdendo um tempo de jogo. Aí você fica assim, ele quis dizer que ele gastou 45 minutos na ligação e que isso era um tempo de jogo, ou que ele não assistiu o segundo tempo porque ficou puto, sei lá, com a escalação, com o primeiro tempo do time e já resolveu que ia fazer uma reunião para trocar ali no intervalo, né? A a saber, gente né? já, a gente já, a fase dele, Errado é quem deixa o Pedrinho sentar naquela cadeira ali numa apresentação, né, cara? Desculpa aí, né? O dono do time faz o que quiser e tal, mas pelo amor de Deus, cara, como relação você acha que pública, ele detona o patrimônio dele, cara. Pelo amor de Deus. você acha que alguém tem que deixar ou não deixar? Ele fala, vou sentar e é isso. Você acha que tem alguém que, quem é que vai vir e falar, não, não pode? Não tem como, cara. Tudo bem, meu amigo? Admilson Andrade, boa noite. Não gosto do termo dinismo. Para se tornar uma palavra é uma letra, para Dinizismo. escroto é uma letra, talvez. Prefiro a era Diniz. Eu também, Admilson, eu que sou mais velho, eu também sou dessa época aí que a gente falava era, né? Era Diniz, era. Mas tem uma diferença, viu, Cadu? Tem uma coisa que o Diniz especificamente. Olha, eu também, assim, eu não gosto muito dessa coisa de seabrismo, dinizismo, larcamonismo, né? Que a gente falava até outro dia desse aí. Mas é porque Mas no, banaliza também, né? não, Aí mas assim, também. no caso, assim, acho que a maioria dos outros técnicos é assim, copia e cola, certo? Copia e cola os Sim. outros trabalhos, pega as outras experiências. O Diniz é muito pelo contrário, ele realmente É o autoral, né? criou Um técnico autoral, né? autoral. Então, o dinizismo se justifica por ser uma prática de técnico extremamente autoral. Então, eu também não amo isso, mas no caso do Diniz, se o ismo fosse alguma coisa, no caso do Diniz seria o mais apropriado. E a Sofia O aqui mais autoral de trazendo mais todos. uma vez. Sofia hoje está tocando terror no chat. Estou gostando, Sofia. Vocês Isso aí. acreditam que o Diniz vai começar a aplicar o dinismo dele a partir do jogo de quinta? E aí eu vi que o Thales respondeu aqui na sequência, e eu vou pôr a resposta dele aqui para a gente dissertar sobre, que ele falou na entrevista que será pouco a pouco, né? Até porque não tem Sim. tempo, e ele deu um treino hoje, mas eu acho que nem tempo de treino tático e técnico ele vai ter muitas condições de fazer, né, Pepa? O que eu acho que foi a grande tentativa aí da galera do Cruzeiro para tentar essa troca agora era, de fato, apelar para o poder anímico, né? Teve o Coyote trouxe aqui, eu não Fato vou colocar novo, na o tela, fato Coyote, novo. porque eu não, Fato novo, né? O famoso fato eu novo. acho que não vai ficar legal na tela aqui, ô Coyote. Até tem algumas coisas aqui do SofaScore, né? E aí o Rodrigo Mendes falou que faltou a seleção. E aí a gente não precisa fazer isso só com o Diniz. Normalmente, quando se troca um técnico, o time tem uma crescida, né? Uma crescente logo ali, por causa disso, porque você motiva quem está ali atrás, a galera entra já, opa, agora eu tenho lugar. O cara que está em campo, né? Vou dar um exemplo, o Zé Ivaldo, que tá mal, vai ter que, pô, agora eu tenho que dar aquele sangue a mais, senão vou perder minha vaga. E a gente sabe que tem ali um contexto
muita gente pensa assim, mas por que o cara vai querer jogar ou não jogar? Não faz sentido. Tem um contexto de premiação, tem gatilho de contrato, os caras são pessoas naturalmente competitivas, né? Então tem tudo ali que faz esse fator anímico, esse emocional e essa vontade adicional aparecer nos primeiros momentos. Por isso que o Pepa trouxe mais cedo que demora um tempo para os times do Diniz perder. Mas voltando aqui nesse link com a pergunta da Sofia, também demora um tempo para que ele bote de fato a mão na massa ali e troque a forma como a equipe joga, principalmente depois de um trabalho tão longo como o do Seabra, né? Que começou em março, né? Março, abril. Então, Abril. parece pouco quando a gente põe em tempo, mas são aí praticamente 40 jogos. Eu não sei exatamente quantos jogos o Seabra teve. O Rodrigo Pimenta, com certeza, tem um gráfico pronto disso aí. Mas o time já vem jogando sobre a batuta do Seabra. Boa parte desses jogadores jogaram com Seabra e Autuori no final do ano passado. Então, já existiu um modelo ali, de certa forma, implementado e que vai levar, assim, mais tempo para que seja aí, vamos dizer assim, desmontado, né? Mas assim, eu acho que o Fernando Diniz, eu acho que esse trabalho ele vai ter que provar que ele amadureceu também como treinador, né? Porque Sim. eu acho que esse trabalho pede que ele se adapte ao elenco que ele tem, porque não tem janela aberta, não vai vir nome novo, né? Tem questões aí no elenco de perda de jogadores por questão física e, né, assim, né, de saúde mesmo, né? Jogadores contundidos. Então, ele vai ter que ajustar, ele não vai poder praticar o jogo dele sem, vamos dizer assim, sem o plantel para isso. Então, esse trabalho para o Diniz é fundamental também, acho que para uma consolidação dele também como um técnico um pouquinho menos, como é que eu posso dizer, intransigente, um técnico um pouco menos quadrado nas ideias dele. Não é nem um pouco quadrado, de quadrado não tem nada, né, assim, nas ideias dele. Mas assim, um técnico muito apegado a certas coisas, ele vai precisar ser de pouquinho a pouquinho mesmo, né? O Cruzeiro vai ter que ter retorno de peças, o Cruzeiro vai ter que ter adição de peças aí para que ele consiga realmente produzir o jogo que ele quer. Então, de uma forma ou de outra, Sofia, ele vai ter que fazer um bem bolado aí, bicho. Não tem muito para onde ir. Ele vai ter que adaptar, ele vai impreterivelmente ter que se adaptar ao elenco que tem, senão acho que vai dar muito errado, tá? Começando pelo Libertad, né? Que é um jogo que a gente tem uma vantagem, mas é isso aí. E só um comentário do Coyote aí em relação ao Diniz, os números. Coyote, também acho que é importante, tanto do Santos quanto do Vasco, é muito importante a gente contextualizar o ambiente dos dois times, tá? Era um caos. Um caos. Se eu não me engano, em 2021, o presidente do Santos era o tal do Rueda. Esse cara daí foi, se eu não me engano, um dos piores presidentes da história do Santos, assim. Alguns santistas me disseram isso, inclusive, né? O Vasco tava no. Isso foi pré-SAF, inclusive. Acho que o Vasco já era SAF, mas foi pré-777, então era assim, o caos do caos do caos do caos. Então a gente também precisa contextualizar que o técnico, o Diniz, nos dois clubes, não tinha apoio nenhum. Quando ele teve apoio, né? Aí eu vou exemplificar São Paulo e Fluminense, né? Ele teve trabalhos longevos e trabalhos de algum sucesso, né? E com performance e com resultado. Então temos que dar os pesos também para essas coisas. O Thales deixou mais uma aqui para a gente. Se passar do Libertad, as semifinais da Sula são 23 e 30 de outubro. Quero deixar uma opinião aqui. A torcida reclamava de substituição de Seabra, de usar Ramiro. O Diniz fará parecido. Abraçará Bagres. Eu não seria tão radical com esse conceito só, Thales, de que é para abraçar Bagre, é para usar jogador que a torcida não gosta. Eu vou voltar um pouquinho do que eu falei mais cedo. A gente não tem tantas opções assim. A gente quer ver a base, espero que ele traga jogadores para o time. A gente fala do Joseph, a gente fala de outras pessoas, né? Mas, assim, infelizmente, cara, o Ramiro tá no elenco, o Lucas Silva tá no elenco. Eu falei isso um pouco mais cedo, na responsabilidade da diretoria, né? De limpar o beco. É óbvio que não é todo mundo que quer contratar um Ramiro ou um Lucas Silva para que o Cruzeiro pudesse passá-los adiante, né? Mas a gente tinha outras opções que do elenco que eram medianas, que talvez entregassem mais do que Lucas Silva e Ramiro. Ou a gente deveria ter trazido também pessoas que entregassem alguma coisa que não Lucas Silva e Ramiro. Eles estando aí, tem muita chance deles jogarem. Agora, eu não vejo problema no Ramiro e no Lucas Silva jogarem, entrar em campo, se o time estiver estruturado para recebê-los. Vou dar um exemplo aqui mais ou menos recente, né? Não foi contra o Grêmio, por exemplo, o Ramiro jogou bem, o que pese o Grêmio estava mal e tudo mais lá no Sul, mas a gente teve um jogo que eu tentei puxar de memória aqui, não lembro qual que foi agora, se foi o Juventude, eu acredito que sim, que a gente teve um meio campo com Lucas Silva, Matheus Henrique e Romero, e o Lucas Silva jogou super bem. Matheus Por Vital, quê? tá falando?
Não, o Matheus Não, Henrique o mesmo? Lucas Silva, Henrique, Matheus Henrique. Henrique. Jogou com o Matheus Henrique potencializou o Ramiro no jogo contra o Grêmio e no próximo jogo, que foi no Independência, inclusive com o Lucas Silva, que eu não lembro contra quem que foi, acho que foi o Juventude, eu não tenho 100% certeza disso agora. Mas é o que eu tô dizendo. O Lucas Silva não pode entrar. O Lucas Silva não pode entrar na condição que entrou no final de semana, de primeiro volante, tentando marcar. No jogo, o Cruzeiro precisava ganhar do Inter, tirou todos os volantes, deixou só o Lucas Silva, a gente tomou o gol, e pôs o Japa junto, que também não é primeiro volante. Você ter o Lucas Silva ali na frente para poder compor num momento específico do jogo não é um grande problema. O problema é a gente ter que depositar expectativas e esperanças nas costas desses caras que a gente sabe que não vão entregar. Essa é a minha opinião, minha humilde opinião. Cadu, vamos lembrar de um universo paralelo que ocorreu esse ano, que o Cruzeiro acabou, se não me engano, o primeiro turno em sexto com Lucas Silva e Ramiro de titulares, basicamente. Vamos lembrar disso? O Seabra Cadabras. Pepa, vamos passar rapidinho aqui, então a gente já estressou Bora. muito. Se tem mais alguma coisa para adicionar sobre o Diniz, que você queira aí? Expectativa, realidade? Cara, estamos esgotados aí de Diniz. Tem muito pouco para comentar, porque a gente precisa ver muito mais do que a gente já viu até agora, né? O Diniz vai ter que fazer um trabalho diferente no Cruzeiro, eu acho. Esse começo, pelo menos, vai ter que ser um pouquinho diferente da maioria dos trabalhos que ele fez, né? Ele não vai ter tempo. E vamos ver. A gente vai ter que ver. O Diniz vai ter que mostrar pra gente. É muito difícil, porque assim, se ele começasse a temporada, eu acho, Cadu, dava até pra gente, de uma certa forma, fazer projeções um pouco mais embasadas, sabe, do que ele vai fazer. Mas no meio da temporada, com um elenco reduzido hoje, né? Com opções reduzidas, é muito difícil, assim, mas ele vai usar Ramiro, ele vai usar o Lucas Silva, ele vai usar todo mundo que ele tem. Até porque, de novo, gente, o Seabra, ele não usou esses caras porque necessariamente ele queria. A gente tá com falta de jogador, tanto no meio de campo quanto no ataque. A gente tá com o Vitinho, a gente tá com o Japa, né, a gente tá com vários jogadores contundidos, né? A gente tava com o Matheus Henrique suspenso. A gente precisa contextualizar tudo isso aí, tá? Então, o Diniz vai usar todo mundo que tá aí, e é isso. A gente tem que apoiar, cara. Agora, assim, aconteceu? Gostei? Não. Aconteceu? Agora é apoiar. E vou trazer o Thales Manuel mais uma vez para contextualizar aí nesse finalzinho, né? Que parte da torcida diz isso, né? Que ele morreu abraçado com os atletas. Acho que ele está querendo falar do Seabra, né? E que agora o Diniz vai usar. Quero ver se o pessoal vai apoiar mesmo. É um pouco dessa discussão toda que a gente está tendo durante a live, né, Thales? Você chegou um pouquinho mais tarde, depois confiram comigo no replay, que é a parte de, né? Temos que cobrar também da direção, temos que cobrar aí do Matos, temos que cobrar de todo mundo, porque o Seabra usou todo mundo, porque, né? Ele não usava sem razão, né? A razão não é a que a gente gostaria, de que as pessoas são boas, né? Mas usava porque ele precisava de jogadores e ele achava ali, julgou que eram melhores, né? E é uma outra coisa, não é porque o Diniz lançou 3, 4, 5 jovens de talento que hoje estão na Premier League, que os nossos jovens estarão na Premier League, que tem esse talento todo, pessoal. Calma na expectativa. Tem muita gente boa ali que a gente quer ver, tem muita gente que a gente tem expectativa na base, mas não é todo mundo que vira. A gente sabe que a estatística disso, inclusive, é bem desfavorável à criança jogadora de futebol. E como agora é o momento, vamos falar de... Pode falar, Pepa, quer finalizar? Não, eu ia falar, para além da nossa concordância ou não da troca, a troca em si ou não, a gente concordar com os motivos ou não dessa troca, eu acho que nossa principal crítica, só para também falar para o Thales, é o timing. É o momento. Sim, é o risco que se assume em fazer isso nesse momento. Teve um tempo para fazer isso. Sem garantias, né? Não fez. Sem garantia. E, de novo, vou repetir. Thales, imagine, se acontecer um hecatombe na porcaria do jogo contra o Libertad, imagine a pressão que o Diniz começa o trabalho dele. Era o momento mesmo, entre duas decisões dessa, né, no meio de uma decisão de quartas de final Sul-Americana?